Uma das questões que desafia a gente no espaço clínico, né, no consultório, eu diria ser a avaliação, né, da fluência leitora. Né? Isso está relacionado com as dificuldades de aprendizagem. Né? Temos outros desafios, mas fundamentalmente essa é uma questão que nos demanda muita investigação. Então, antes de um leitor ser capaz de lidar com as características do texto, né, ele precisa ser capaz de lidar com processos bem mais básicos da leitura, como, por exemplo, reconhecer as palavras, né, que é decodificar e acessar seus significados. E ler com velocidade, né, que passa a ser uma parte mais automatizada. Né? A fluência leitora, né, ela é eu diria ser o resultado da capacidade de reconhecer rapidamente palavras. E isso tem a ver com a velocidade, de forma precisa, que é a acurácia. Né? E de promover as alterações vocais necessárias para marcar a emoção dos personagens, né? E também a pontuação, que nesse caso é a prosódia. Né? A fluência leitora, ela pode ser entendida como a habilidade de ler de forma suave, fácil e de forma espontânea, livre de problemas de reconhecimento de palavras. Ler com fluência é uma das características principais de um leitor competente. Quem não tem essa habilidade vai despender grande esforço cognitivo, com prejuízo, né, à assimilação de informações, né, e a compreensão em função de uma sobrecarga de memória de trabalho. Então isso nos mostra que a rapidez desse processamento, ele libera recursos cognitivos anteriormente utilizados na decodificação, na estruturação de modelos mentais que vão permitir, né, a compreensão de estruturas cada vez mais elaboradas, cada vez mais complexas. A primeira questão, a primeira característica, né, da avaliação da fluência leitora, então é a acurácia, né, que a acurácia diz respeito à precisão, né? Então diz respeito à habilidade de reconhecer ou de decodificar corretamente as palavras, ou seja, presta atenção, é o processo de identificação dos traços, né, impressos, manuscritos ou digitados, as letras e o estabelecimento da devida relação com os sons que representam. Um leitor habilidoso, ele consegue estabelecer a correspondência entre a pauta gráfica e a pauta sonora, né? De forma que essa correspondência, com o tempo, ela torna-se mais automatizada, né? Sem nenhum impedimento, sem nenhum obstáculo. Então, a acurácia, ela diz respeito à precisão, né? A habilidade de reconhecer ali rapidamente e decodificar corretamente as palavras. Então, voltando aqui na avaliação da fluência leitora, nós identificamos 3 características. A primeira
a acurácia, a segunda, a velocidade e a terceira característica, a prosódia. Então, ler com velocidade, né, isso promove a compreensão leitora, né, posto que favorece a integração de diversos níveis do texto na memória, na memória de trabalho, que constitui um sistema de capacidade de estocagem limitada, em termos, eu diria, espaço-temporais. Mas vale ressaltar que estamos lidando com pessoas e, por isso, né, não há uma regra geral. Então, por exemplo, um indivíduo pode ler um texto, né, com uma velocidade impressionante, mas não ser hábil o suficiente para interpretá-lo. Por outro lado, né, você pode ter uma pessoa que lê bem lentamente e essa pessoa alcançar a compreensão adequada, ou seja, ela consegue estabelecer uma inteligibilidade entre aquilo que ela lê e a informação que esse texto passa para ela. Né? Então isso é importante, por isso que eu disse, né, nós lidamos com pessoas, então cada uma tem sua modalidade, né, de aprendizagem. Né? E a terceira característica é a prosódia, né? Que é o terceiro aspecto da fluência leitora. Então, isso estuda os atributos acústicos da fala. Então, como, por exemplo, o ritmo, a acentuação, a entonação, que contribuem para a construção do significado. Então, isso nos mostra que a aplicação adequada, né, dos traços prosódicos à leitura, ela reflete dessa maneira o domínio de outros elementos do texto, tais como a pontuação e a sintaxe. Né? Vale lembrar que leitores que falham na entonação podem até ler com velocidade, mas ao não respeitarem, né, a pontuação, podem comprometer toda a compreensão, né, desse texto. Por fim, né, uma infinidade de razões podem afetar a compreensão leitora, incluindo questões cognitivas, visuais, motivacionais e principalmente as habilidades de expressão e compreensão da linguagem oral. Isso significa, minha gente, que a avaliação da compreensão leitora, ela pressupõe que o especialista esteja atento e assim se detenha a analisar uma série desses componentes a fim de determinar a causa da dificuldade, de organizar, né, eu diria, a intervenção e de realizar os encaminhamentos pertinentes. Então é o que eu tinha para hoje, né, falando aqui da avaliação da fluência leitora. 3 características: a acurácia, a velocidade e a prosódia. Espero poder ter contribuído, né, com alguma coisa. Eu fico por aqui. Um grande beijo para todos.